Esta presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao nobre vereador Emerson que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Em posição de respeito, cantaremos o hino nacional. Podem se sentar. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença.
A sessão está suspensa. A sessão está aberta. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. A sessão está suspensa. A sessão está aberta. Comunico a presença da vereadora júnior Giovana Dias, que, devido a um problema no painel, está presente. Esta presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente. Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo maior divulgação sobre tratamentos de doenças que, quando diagnosticadas e tratadas em seu início, podem obter até mesmo a cura em nosso município. Indico no termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, senhor Mário Celso Botion, para que, através da secretária ou órgão competente, maior divulgação sobre tratamentos de doenças que, quando diagnosticadas e tratadas em seu início, podem obter até mesmo a cura em nosso município. Vinícius Vieira Ambuster, vereador júnior.
Encaminho ao Executivo. Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente a possibilidade de instalação ciclovia ao longo da via Luiz Vargas. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a possibilidade de uma instalação da ciclovia ao longo da via Luiz Vargas. Emerson Ricardo Sérgio Júnior. Vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo que tome as providências necessárias para que seja realizado o serviço de corte de mato alto na área localizada no cruzamento da rua Frederico Rótulo com a rua Luzia de Campos Cazon, no Jardim Ouro Verde, Limeira. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que tome as providências necessárias para que seja realizado o serviço de corte de mato alto na área localizada no cruzamento da rua Frederico Rótulo com a rua Luzia de Campos Cazon, no Jardim Ouro Verde de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2019. Priscila Cantos Barros, vereadora Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 2/2019. Indica ao Poder Executivo que tome providências para revitalizar o campo de área localizado na Avenida Armando Pacheco Barros, nas proximidades do número 184, Jardim Ouro Verde. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que tome providências para revitalizar o campo de área localizado na Avenida Armando Pacheco Barros, nas proximidades do número 184, no Jardim Ouro Verde de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2019. Priscila Cantos Barros, vereadora Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 3/2019. Indica ao Poder Executivo que tome providências para revitalizar o campo de areia localizado no cruzamento da rua... Já foi lido esse, não foi? Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo para que seja realizado estudo técnico de engenharia de tráfego para implantação de redutor de velocidade lombada na rua Professor Estevão Lange Adrien, próximo ao número 645, Jardim Nossa Senhora do Amparo. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja realizado estudo técnico de engenharia de tráfego para implantação de redutor de velocidade lombada na rua Professor Estevão Lange Adrien, próximo ao número 645, no Jardim Nossa Senhora do Amparo. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. João Vitor Pimentel Pierrotti, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 2/2019. Indica ao Poder Executivo a necessidade da revitalização de espaço localizado na Avenida Campinas, em frente ao supermercado Covabra, neste município de Limeira. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, para que, através da secretaria ou órgão competente, verifique a possibilidade de que seja feita a revitalização do espaço localizado na Avenida Campinas, em frente ao supermercado Covabra, neste município de Limeira, onde as suas paredes encontram-se deterioradas, apresentando riscos aos frequentadores. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. João Vitor Pimentel Pierrotti, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 3/2019. Indica ao Poder Executivo a necessidade de melhorias, limpeza e funcionamento da fonte na Praça Maria Buzolim, localizado na Avenida
Maria Buzulim, neste município de Limeira. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, para que, através da secretaria ou órgão competente, proceda a melhorias, limpeza e retorno do funcionamento da fonte da Praça Maria Buzulim, localizada na Avenida Maria Buzulim, Jardim Piratininga, neste município de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. João Vitor Pimentel Perrotti, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo que realize a implantação de uma lombada ou redutor de velocidade na rua Professor Caetano Dinizo Neto, no Jardim Santa Eulália. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que a prefeitura instale com urgência uma lombada ou redutor de velocidade na rua Professor Caetano Dinizo Neto, no Jardim Santa Eulália. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2019. Eduardo Dantas, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 2/2019. Indica ao Poder Executivo para que determine ao setor competente da municipalidade a necessidade de planear e de colocar cascalho em rua de servidão que liga um bairro ao outro, final da rua Antônio Rigon, altura do número 15, com saída para a Avenida Fausto Esteves dos Santos, Jardim Santa Eulália. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade a necessidade de planear e colocar cascalho na rua de servidão, que liga um bairro ao outro, final da rua Antônio Rigon, altura do número 15, com saída para a Avenida Fausto Esteves dos Santos, Jardim Santa Eulália. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2019. Eduardo Dantas, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 3/2019. Indica ao Poder Executivo para que determine ao setor competente a realização de limpeza, manutenção e instalação de uma academia ao ar livre e brinquedos na praça localizada entre as ruas Antônio Romão da Silva e Rua Ana Tumenas Tolli e Rua Adoniran Irineu de Gaspari, Jardim Santa Eulália. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que a prefeitura realize limpeza, manutenção e instalação de uma academia ao ar livre e brinquedos na praça localizada entre as ruas Antônio Romão da Silva, Rua Ana Tumenas Tolli e Rua Adoniran Irineu de Gaspari, no Jardim Santa Eulália. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2019. Eduardo Dantas, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 4/2019. Indica ao Poder Executivo para que determine ao setor competente da municipalidade que verifique a possibilidade de providenciar benfeitorias como poda de mato, colocação de areia e limpeza no campo de futebol José Rufo, localizado entre as ruas Professor Dr. Antônio Prince Rodrigues e Rua Antônio Rigon, Jardim Santa Eulália. Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade que verifique a possibilidade de providenciar benfeitorias como poda de mato, colocação de areia e limpeza no campo de futebol José Rufo, localizado entre as ruas Professor Dr. Antônio Prince Rodrigues e Rua Antônio Rigon, Jardim Santa Eulália. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2019. Eduardo Dantas, vereador Júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo para que disponibilize materiais didáticos para a aula de Educação Física na Escola MEF Limeira.
Indico nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que disponibilize materiais didáticos para a aula de educação física na Escola MEF Limeira. Renan Hernandes Rodrigueiro Costa, vereador júnior. Encaminho ao Executivo. Indicação número 1/2019. Indica ao Poder Executivo para que realize reforma nos banheiros da Escola MEF Limeira. Indico, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que realize reforma nos banheiros da Escola MEF Limeira. Renan Hernandes Rodrigueiro Costa, vereador júnior. Encaminho ao Executivo. Passaremos agora para a leitura dos requerimentos. Requerimento número 1/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre o suporte dado às mulheres abusadas e assediadas no município. Requer ao plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie a esta excelentíssima Casa de Leis, e em especial a este vereador, as informações a saber. 1. O Executivo tem a consciência de que diariamente inúmeras mulheres são assediadas no município. 2. Caso a resposta anterior for positiva, o que o Executivo tem feito para que os casos de assédio diminuam? 3. A cidade possui atendimento médico e psicológico priorizado para as mulheres em caso de abuso? Se sim, é divulgado? Se não, por quê? 4. No município, há algum trabalho voltado aos homens para que aprendam a respeitar e conviver em sociedade de maioria feminina? Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 2 dias do mês de julho do ano de 2019, Giovana Dias, vereador júnior. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Boa tarde, presidente, amigos vereadores, público presente e mídias que nos assistem. Desde sempre o machismo é algo extremamente forte e presente em nossa sociedade. Mulheres sempre foram subestimadas e raramente têm o seu trabalho exposto e divulgado com tanta visibilidade como o de um homem. E isso é resultado de uma sociedade extremamente patriarcal e machista. Inúmeras jovens e mulheres vêm se queixando cada dia mais da dificuldade que encontram ao andar pela rua quando há necessidade de passar por qualquer homem. Com piadas, assovios, buzinas ou comentários extremamente desnecessários, mulheres se sentem cada vez menos seguras andando pela rua. Bom, essa é a justificativa do meu requerimento. Eu não sei se vocês conseguem ter essa consciência, mas o machismo é realmente muito presente na nossa sociedade faz muito tempo. Se vocês olharem para a galeria de presidentes, nós temos uma mulher apenas, Elza Tanque. E para vocês, meninos, não que eu duvide, mas acho difícil que vocês passem por algum momento de assédio alguma vez na rua. Eu posso falar por todas as meninas aqui que a gente já sofreu pelo menos algum assédio. Então, assim, passando na rua, indo na padaria, indo no mercado, é um assovio, é um comentário, é um oi desnecessário, que não tem necessidade, um elogio, que não é um elogio, é assédio. Então, eu espero realmente que o Executivo tome alguma providência, porque a cada dia mais mulheres são assediadas e abusadas, e a gente não vê isso nos jornais, porque não acham necessário. Se vocês forem no fórum, vai ter, pelo menos todos os dias, alguma audiência de uma mulher abusada. Então, assim, realmente não é visto, realmente não é divulgado, e a gente precisa ver, porque se a gente não vê, as nossas meninas estão morrendo a cada dia mais, as nossas meninas estão se calando cada dia mais, e para ter alguém em um plenário da Câmara falando, é porque tem alguma mulher lá atrás que ajudou. Então, é necessário que sejam vistas e é necessário que sejam divulgadas. É isso. Mais algum vereador deseja discutir?
Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requerimento número 2/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre transporte público no município de Limeira. Giovanni Pereira Luz, vereador Júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Devido às recentes ações do Executivo em relação ao transporte público, solicitei o esclarecimento sobre a atual condição do mesmo e se os anseios da população em relação a esse meio estão sendo atendidos. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requerimento número 2/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre os ecopontos de Limeira. Luiz Eduardo Prado, vereador Júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. O descarte irregular de entulho gerado por construções pequenas, reformas de residências e materiais de outra natureza são um grande problema dos centros urbanos. Por isso, é necessária a disposição de ecopontos para coleta de tipo de resíduo ou descarte em qualquer terreno desocupado e até mesmo em áreas públicas de preservação contribui para que a proliferação de animais indesejados e insetos que podem trazer doenças ao ser humano, levando à morte em alguns casos mais graves. Eu gostaria de solicitar mais ecopontos na nossa cidade. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de contratação de psicólogos para a rede municipal de ensino. Plenário vereador Vitório Bortolã, ao terceiro dia do mês de julho do ano de 2019. Luiz Eduardo Prado, vereador Júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. O presente requerimento tem como objetivo expor a necessidade de atendimento psicológico nas escolas e buscar alternativas para que esse serviço seja implantado na rede municipal de ensino. Devido ao número de mortes por homicídio, suicídio, bullying, preconceito por diferenças de raça, situações financeiras, maus tratos e outros problemas que afetam as crianças e adolescentes, é necessária a presença de um psicólogo nas escolas, mesmo que seja uma vez por semana. Estes profissionais poderão acompanhar e ajudar essas crianças, muitas vezes, que preferem se matar ao dizer que aconteceu. Elas precisam de ajuda. Eu acho necessário também os psicólogos, algumas vezes, fazerem palestras para a escola inteira, para todos se conscientizar do que é o suicídio, do que é o bullying, do que é a depressão, de tudo isso. Algum vereador mais deseja discutir? Eu desejo. Presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha por outras formas de mídia. Eu me levanto apenas para parabenizar o vereador Luiz por esse requerimento de crucial importância na nossa cidade. Percebemos nos índices que os números de depressão, suicídio, entre outras coisas, nos adolescentes cresce cada vez mais. E, eu repito, é de crucial importância que as escolas, tanto municipais quanto estaduais, tenham apoio de psicólogos para os alunos. Como o próprio Luiz comentou, pelo menos uma vez por semana ou palestras durante o período. Então, muito parabéns pelo requerimento. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, eu também vou parabenizar por causa que eu citei já na sessão anterior essa questão do bullying. E muitas crianças, muitos jovens passam por isso. E muitas vezes eles não têm a quem recorrer.
e não têm esse acesso a um psicólogo, alguém de confiança que eles possam recorrer. Então, é muito importante que as próprias escolas ofereçam isso para evitar os massacres que nem o que ocorreu esse ano, para evitar o suicídio, as mortes. Então, quero parabenizar pelo requerimento, é de bastante importância. Parabéns. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria de falar só mais uma coisa. Eu gostaria de pedir obrigado a todos vocês que me parabenizaram. Eu queria falar sobre exatamente o que a Maria Carolina acabou de falar, sobre os massacres e etc. Tem muitas crianças que sofrem bullying e acabam tentando se vingar um dia, que nem o massacre de Suzano, e etc., entre outros. Eu queria pedir obrigado a todos vocês, muito obrigado. Eu queria também falar que o psicólogo pode conscientizar as crianças a não praticarem mais o bullying e ajudar, assim, as crianças que sofrem bullying e têm depressão. Gostaria de pedir obrigado a todos vocês. E é isso. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requerimento número 1/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre projeto de reciclagem nas escolas onde estudam os vereadores júniores da Câmara Municipal de Limeira. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. Renan Hernandes Rodrigueiro Costa, vereador júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Eu quero fazer uma campanha de reciclagem com todos os vereadores e as escolas, porque muitas pessoas jogam o lixo reciclável no chão por aí, e muitas vezes a gente pode reutilizar esse lixo reciclável. E também, quando os lixeiros passam, eles não separam os lixos orgânico e reciclável. Então, eu acho isso uma boa ideia, porque a gente poderia reutilizar todo o lixo reciclável para uma função diferente. Muito obrigado pela sua atenção. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, eu vou parabenizar também por esse projeto, porque ano passado eu tive um foco ambiental em meus projetos e eu vejo como é importante também a reciclagem. Esses tempos atrás eu vi, em relação ao lixo, essas coisas, eu vi uma publicação que mostrava a imagem de uma embalagem de salgadinho da década de 80, que uma pessoa achou assim no meio do mato, e ela estava intacta. Até as cores, tudo um pouquinho desgastado, porém basicamente intacto. Então, isso era da década de 80, então a gente pode ver o quanto de prejuízo o lixo traz. E quando a gente recicla, a gente pode ver outras alternativas para usar o que seria descartado e que poluiria o meio ambiente. Então, eu quero parabenizar por essa proposta. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requerimento número 1/2019. Requer informações do Poder Executivo sobre animais abandonados no município. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 2 dias do mês de julho, no ano de 2019. Adriele Dantas de Oliveira, vereadora júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu. Bom, acho que não é só eu que tenho observado, mas muitas pessoas olham e desprezam os animais. Muitas vezes a gente fala, ele se perdeu e volta, mas muitas vezes eles não voltam e são deixados. Então, eu queria que o Poder Executivo tivesse algum tipo de providência. Bom, eu também quero citar sobre esse requerimento, uma vez que eu e minha irmã, a gente gosta bastante de animais, principalmente de cachorrinhos, de gatos, e resumindo, esses animais que normalmente são abandonados. Direto, quando a gente passa na rua, a gente vê um animal solto, e a gente sempre passa mão nele, faz carinho, e é muito triste a gente ver esses animais abandonados, porque os animais são os ótimos companheiros, e eles são muito, na maioria das vezes, são muito dóceis. Então, é muito triste ver animais abandonados. Então, seria muito importante se alguém tomasse alguma iniciativa em relação a isso. Bom, a gente tem alguns órgãos que cuidam desses animais, como a ALFA, por exemplo,
Mas seria muito importante se tivesse outros lugares. Também tem o canil, mas mesmo assim acabam não dando conta. E também conscientizar as pessoas a não abandonarem esses animais. E sempre que possível, adotar também eles. Parabéns. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Eu gostaria de falar sobre os animais pelo mesmo fato, porque tem muitas pessoas que só pelo animal não ser de raça, jogam ele na rua, e tem pessoas que não adotam um animal porque ele também não é de raça. E eu acho isso muito sem noção, porque ele de raça ou não de raça, ele é um mesmo, ele é um cachorro, ele é um gato, ele é um animal. Ele é da mesma coisa. A gente é de raça misturada e ninguém está reclamando. Fala que ele é feio, fala que é de raça misturada, é tudo ridículo, deixa ele lá fora, mas não é. É a mesma coisa. Então, eu queria que alguém tomasse essa providência de, pelo menos, ajudar esses animais e não deixar essas pessoas que acham que eles, só porque eles são de raça misturada, deixar eles lá na rua sofrendo por aí. Eu gostaria de falar isso também, e é isso. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Eu queria parabenizar o requerimento, porque a minha irmã, sendo veterinária, de trabalhar nas zoonoses, e ela comentava comigo que o número de animais lá cresce cada vez mais e eles não têm mais lugar para pôr animal. Então, talvez é fundamental o incentivo da adoção, não por ser de raça, igual ele disse, mas sim adotar todos os cachorros, porque tem uma quantidade muito grande de animais abandonados nas zoonoses e nem se fale nas ruas, então não tem onde colocar. Então a gente precisa tomar uma iniciativa, a gente adotar, a gente arranjar um lugar para eles, porque a gente está colocando cada vez mais animais nas ruas e isso não pode acontecer. Então eu queria parabenizar o requerimento. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Eu queria parabenizar também ela, porque como eu sou do escoteiro, a gente faz todo sábado no horto, a gente vê todo sábado muitos animais abandonados, gatos, cachorros, e às vezes, quando a gente está indo embora, tem escoteiro que deixa às vezes ração para eles, porque eles ficam muito quietinhos, são muito mansos. E também tem pessoa que vai lá só para abandonar o cachorro ou gato, deixa tudo lá. Então, eu acho uma boa iniciativa para começar a trabalhar mais para as pessoas que podem cuidar de animais, em cuidarem um pouco ou só doarem ração, um pouquinho de água a cada dia. E é isso. Obrigado pela atenção. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, eu queria falar que tem sim ONGs que ajudam os animais, só que muitos deles não funcionam aos finais de semana. Então, assim, na nossa escola tem um projeto, só que é do Ensino Fundamental 2, que fala sobre o abandono de animais. Tanto que esse requerimento não foi montado só por mim, e sim pelos meus colegas de escola, pelo meu professor. E esse assunto ele é bem debatido também na escola, e a gente está tentando fazer com que haja mais doações, igual o Renan falou, de comidas, de água, porque eles podem ser dóceis, eles podem ser agressivos, mas eles também têm sentimentos, por mais que algumas pessoas achem que não. É isso. Mais algum vereador deseja discutir? Eu. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar o requerimento, porque eu vejo muitos cachorros pela rua que estão abandonados e necessitam de dono. Porque os cachorros, os gatos, são seres vivos, eles necessitam de comida, água, companhia. E além do mais, tem vários cachorros que ficam abandonados e até vira-latas. E, como a famosa frase,
Nunca julgue o livro pela capa. Aquele cachorro pode parecer até que feio, mas pode trazer uma alegria enorme. Daí, então, nós temos que tomar uma atitude para que isso possa melhorar e, no futuro, os cachorros possam ter finalmente uma companhia como sempre podem ter. É isso. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requerimento número 2/2019. Requer informações do Poder Executivo sobre a falta de recursos e profissionais na área da saúde. Plenário Vereador Vitório Bortolã, aos 2 dias do mês de julho do ano de 2019. Adriele Dantas de Oliveira, vereadora júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Bom, eu também tenho observado que alguns postos de saúde têm aquelas filas muito grandes e o atendimento não é tão bom quanto o paciente necessita. Então, eu requero ao Executivo para que também possa ser tomada a devida providência. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Como ela falou, muitos postos eles reutilizam a agulha que já foi de vacina também na mesma pessoa às vezes. Às vezes um exemplo. Eu fui lá, tomei vacina, daí o médico foi lá e reutilizou a mesma agulha em outra pessoa. Isso também está muito errado. E também as filas também são muito grandes, às vezes, nos postos, que nem ela falou. E também eu tenho uma conhecida que ela vai muito num posto porque ela é doente, daí ela tem que tomar um remédio lá no posto todas as vezes. Daí ela precisa tomar com uma vacina. Como? Daí, muitas vezes, a gente tem que esperar por 2 horas só no posto. Daí, quando ela entra, ninguém pode acompanhar ela, só o médico. Então, eu acho isso muito errado, que também as pessoas também têm que ter o seu próprio jeito de ser, com companhia ou sem companhia. E é isso. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Declaro intervalo regimental de 30 minutos. Do bairro Santa Cecília. Plenário Vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. Maria Carolina Cardoso Grochowski, vereadora júnior. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Bom, essa é uma reclamação dos moradores do bairro Santa Cecília, que lá está havendo constantes interrupções de luz, sem haver tempestades, vento, chuva, do nada, num dia normal, claro, há interrupções de luz. Isso causa diversos danos, principalmente materiais. Diversos equipamentos estão sendo queimados nas casas e é um processo muito difícil para você conseguir o ressarcimento desses objetos, desses eletrodomésticos que acabam sendo queimados. Então, a gente queria saber o porquê ocorre isso e saber uma posição da Eletro em relação ao que está acontecendo, porque direto cai a energia e, digamos, sem motivos. Então, queremos saber o porquê isso está acontecendo e o que a Eletro vai fazer em relação a isso. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o fornecimento de energia é um problema decorrente não apenas em Limeira, mas em todo o Brasil. E peço que o Executivo tenha consciência para que possa estar realizando essa prestação de serviço da melhor forma possível para o município, pois, quando se queima aparelhos eletrônicos, mencionado pela vereadora, se está atrapalhando também o desenvolvimento financeiro da família, que tende a reservar parte de seu orçamento para recompô-los.
Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, encaminho para o Executivo. Requerimento número 2/2019. Requer da concessionária Eletro informações sobre possível alteração no procedimento para renascer por danos com as quedas de energia. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. Maria Carolina Cardoso Grochowski, vereadora júnior. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Passo a palavra à vereadora Maria. Bom, ainda tendo continuidade essa questão elétrica, ocorre que quando esses equipamentos são queimados devido à queda de energia, existe um processo muito burocrático para que você consiga ressarcir os danos causados aos seus equipamentos. A Eletro exige 3 laudos. Cada laudo custa aproximadamente R$ 150. Então, muitas vezes, acaba impossibilitando as famílias de tanto fazerem os laudos quanto tomarem seus equipamentos de volta, uma vez que só esses 3 laudos, sendo que cada um custa aproximadamente 150, como eu falei, acabam saindo mais caro que o valor do próprio equipamento, na maioria das vezes. Então, a gente deveria questionar em relação a isso, e a Eletro deveria exigir, no mínimo, um laudo, pelo menos, na verdade, um laudo, que fica um valor mais acessível, e talvez, para que seja de alguma forma benéfica para ela, mostrar os lugares onde a gente possa consertar nossos equipamentos. Porque 3 laudos é muita coisa, e é difícil de achar 3 lugares diferentes para fazerem laudos, além dos valores serem muito altos. Então, este é o questionamento em relação ao ressarcimento aos equipamentos eletrônicos danos causados aos equipamentos eletrônicos por causa de queda de energia. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminho ao Executivo. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Requerimento número 1/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre a realização de campanhas visando conscientizar a população contra o mau hábito de jogar lixo no chão. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. Júlia de Muno, vereadora júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Boa tarde a todos presentes. Todo mundo sabe, a gente tenta evitar, mas todo mundo sabe que o brasileiro em si é visto como que tem uma cultura suja. A gente sabe, a gente tenta negar e a gente fala que não pode falar assim da nossa própria nação, mas a gente sabe que é verdade. A gente vai em outros países e eles comentam que brasileiro joga lixo no chão e tal. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura e a gente tenta há muitos anos fazer isso, porque a gente sempre fala, reciclar, não jogar lixo no chão, mas a gente precisa continuar com isso, porque eu acho que está melhorando, só que a gente precisa conscientizar cada vez mais, como a Carol disse, sobre o saco plástico que foi achado de não sei quantos anos atrás. A gente precisa cuidar mais do nosso ambiente e tirar essa imagem ruim que a gente tem do povo brasileiro, que o mundo inteiro tem do povo brasileiro, como tendo uma cultura ruim em questão do mau hábito de jogar lixo no chão. Então, eu acho que a gente tem que incentivar campanhas e talvez até grupos que a gente se reúna para pegar os lixos aí pela cidade. Acho que a gente tem que ter uma consciência maior do dano que a gente está causando no nosso meio ambiente. E se a gente continuar assim, vocês já pensaram que a gente vai ter filhos, netos, então a gente tem que preparar um mundo melhor para eles. E a gente não está sabendo valorizar a natureza linda que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que, sim, fazer cada vez mais campanhas para conscientizar o lixo. E é isso. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Eu percebi que alguns vereadores, uns 4 ou 5, inclusive eu, falaram sobre a questão de jogar lixo em lugares que não pode se jogar. Eu percebi que isso está sendo uma coisa muito
frequente que alguns, tipo, 4 vereadores estão falando sobre isso ao mesmo tempo. Então, eu percebo que isso é realmente um problema grave na nossa sociedade que a gente precisa melhorar. Se a gente costumar fazer campanhas e campanhas e campanhas, a gente vai chegar em um lugar muito melhor. Como ela já falou, a gente vai ter filhos, netos e etc. E a gente tem que preparar um mundo bem melhor para eles. Eu gostaria de parabenizar a Júlia de Muno e a Carol. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Júlia pelo requerimento apresentado. E peço que, acima de tudo, a população tenha consciência dos maus que causam, pelo ato de colocar lixo nas ruas. Podem acarretar doenças que passam esses lixos para as nossas redes de esgoto, trazendo doenças à população, entre outros malefícios. Acúmulo de insetos que podem causar diversas doenças, assim como levar a população a óbito. E é isso. Eu acho muito interessante esse requerimento apresentado, que faz que a população tenha maior consciência sobre seus atos. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, eu quero parabenizar a vereadora júnior Júlia de Muno, porque realmente a questão do lixo é muito preocupante. O lixo em si ele tem um ciclo muito grande, envolve muitas pessoas. Eu queria deixar também um comentário, que tem um documentário muito interessante, anotem para vocês verem, ele é bem rápido, aproximadamente 10 minutos, chama Lixo Extraordinário. Ele mostra toda essa questão do lixo, desde o consumismo do ser humano, que o ser humano é um ser... O ser humano, ele automaticamente ele é uma pessoa que produz muito lixo. O consumismo, nós somos muito consumistas e isso acaba gerando diversos problemas futuros. Então, esse documentário mostra bastante sobre isso, chama Lixo Extraordinário. É bem interessante que o pessoal assista para se conscientizar, mostrar para as pessoas para que se conscientizem também, porque o lixo traz muitos danos, as pessoas não reciclam, como também foi comentado em outros projetos aqui. E o fato que até o Luiz comentou é que muitos vereadores juniores trouxeram essa questão aqui, só hoje mesmo, então a gente pode ver que realmente é um dano muito sério. Então, eu quero parabenizar a Júlia por ter trazido essa questão. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira, encaminha ao Executivo. Requerimento número 2/2019. Requer informações ao Poder Executivo sobre os cuidados da depressão infantil e na adolescência. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019. Júlia de Muno, vereadora júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Eu acho que a gente está num tempo... Aliás, a depressão e esses distúrbios sempre aconteceram, mas sempre foi visto como frescura. Mas, ultimamente, a gente tem visto que isso não é uma frescura, porque cada vez morrem mais jovens como, por exemplo, suicídio ou outras doenças que começam pela depressão. Ultimamente, eu tive um caso de depressão, uma pessoa muito próxima, e ela parou de comer, ela parou de viver, assim. Então, a gente tem que parar de levar isso como uma brincadeira, tem que parar de levar as palestras sobre isso como uma perca de tempo, porque não é perca de tempo. A gente está perdendo vidas para essas doenças e distúrbios mentais, como a ansiedade. A ansiedade também não é uma frescura. Ansiedade em excesso é um distúrbio, é uma doença. Então, a gente tem, sim, que conscientizar. E não só os alunos, mas também os pais. Porque tem muitos pais que vivem aí no trabalho, chegam em casa, come, vai dormir, fica no celular e não abrem o olho para os seus próprios filhos. Então, a gente precisa de palestras que alertem os pais. Se seu filho está muito no quarto, se seu filho está quieto, procura conversar com seu filho. A gente precisa de palestras que retratem essas doenças. Porque, novamente, não são brincadeira, não são frescura, são doenças. Então, a gente precisa incentivar cada vez mais isso nas escolas, principalmente nas escolas públicas, que não dão muita atenção para esses assuntos, porque
eles veem como uma perca de tempo. Ah, eu vou perder tempo de aula dando uma palestra sobre depressão? Não, nunca vai ser perda de tempo. Você vai estar salvando vidas com essas palestras. Então, acho que a gente tem que incentivar cada vez mais e tornar isso um assunto normal. Porque as pessoas que normalmente têm essas doenças não conseguem se abrir com ninguém, nem com pais, muito raramente com os amigos. Então, a gente precisa de uma ajuda profissional para que possa levar isso e mostrar para essas pessoas que não tem por que esconder. E a depressão, ela não escolhe pessoa. Às vezes, aquele palhaço da sua sala que vive rindo tem uma doença séria, que é a depressão. Então, a gente precisa ter com quem contar. Eles precisam ter com quem contar. Então, a gente precisa mostrar para essas pessoas que sofrem com isso que a gente está aqui para ouvir. E que os profissionais também, eles trabalham para isso. Por isso que eu quero requerir os profissionais, os psicólogos, para que deem palestras conscientizando cada vez mais que tudo isso pode começar num ponto e terminar numa história muito grande, que é o suicídio. Então, a gente tem que alertar os pais, as crianças, os amigos, para não tirar sarro. Às vezes a gente vê, é frescura, é drama. Não é drama, é uma doença. E eu acho que a gente tem que se conscientizar disso. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, eu queria parabenizar a Júlia, porque esse é um assunto muito sério e que deve ser tratado em escolas, em empresas, em diversos lugares. Porque a depressão é uma coisa que envolve muita gente, muitos profissionais, muitas coisas. E isso é um assunto muito sério, então eu queria parabenizar. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Eu gostaria de parabenizar a Júlia. Depressão, ansiedade e a nossa saúde mental é muito importante. Porque, assim, estamos aqui na Câmara, estamos no plenário, mas ninguém aqui se conhece tão intimamente para saber o que acontece consigo, sabe? Estar aqui uma vez por mês é muito legal, tal, mas é muito importante que nós tenhamos profissionais nas escolas, em empresas, no que for, para conseguir ajudar a gente no nosso íntimo. Porque nem todo mundo consegue se relacionar com algum amigo ou alguma coisa assim para que consiga ajudar. Então, é muito importante, realmente, que o Executivo tome providências quanto a psicólogos, a psiquiatras, pessoas que consigam realmente ajudar adolescentes, principalmente, que estejam com a saúde mental afetada. Então, parabéns. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, eu também quero parabenizar a Júlia. Realmente é uma questão muito importante a ser abordada. E encaminho ao Executivo. Leitura, moção de aplauso número 1/2019. Moção de aplauso à Escola Estadual Castelo Branco pelas conquistas obtidas no Verso e Voz 2019. Considerando que o Teatro Vitória recebeu nos dias 6 e 7 de junho alunos e alunas de escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio de Limeira para a edição anual do concurso de declamação de poesias Verso e Voz, realizado pela Prefeitura de Limeira por meio da Secretaria da Cultura, com o apoio da Diretoria do Ensino e Centro de Professorado Paulista, considerando que a Escola Estadual Castelo Branco desempenhou excelente participação no Verso e Voz, totalizando 7 premiações, sendo 6 ouros e 1 prata, repetindo o feito do ano passado de ser a única escola a ser premiada em todas as modalidades. Apresento, nos termos regimentais, a presente moção de aplauso ao corpo discente e docente da Escola Estadual Castelo Branco pela excelente participação no concurso Verso e Voz. Plenário vereador Vitório Bortolã, 3 dias do mês de julho do ano de 2019, Luiz Felipe de Oliveira Silva, vereador júnior. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha por outras formas de mídia.
O concurso Verse Voz, concurso cultural criado pelo nosso atual secretário de Cultura, Farid Zaini, é um concurso que coloca as escolas públicas para competirem entre si em várias colocações, como maquiagem, grito, performance, declamação e etc. Essa moção que eu venho apresentar hoje é uma forma de prestigiar e agradecer a todos os membros envolvidos na diretoria, os funcionários, os professores e principalmente os alunos que desempenharam muito do seu tempo para se dedicar a esse projeto. A escola alcançou excelente desempenho no concurso desse ano, continuando a ser a única escola a ganhar premiação em todas as colocações na história do Verse Voz. E esse ano, sendo 7 colocações, o Castelo Branco ganhou 6 ouros e 1 prata. Então, parabéns à equipe organizadora. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja discutir? Bom, gostaria de parabenizar a Escola Castelo Branco pela conquista. Realmente é bastante importante. Além do mais, eles ganharam bastantes prêmios anos passados. Foram todos os primeiros lugares ano passado, né? Então, premiação em todas as colocações. Então, gostaria de parabenizar a escola. Mais algum vereador deseja discutir? A sessão está suspensa. A sessão está aberta para a votação à moção. A sessão está suspensa. A sessão está aberta. A votação vai ocorrer verbalmente. Adriele Dantas de Oliveira. Sim. Eduardo Dantas. Sim. Emerson Ricardo Sérgio Júnior. Sim. Fernanda Cardoso Grochowski. Sim. Giovana Dias. Sim. Giovanni Pereira Schutz. Sim. Gustavo Pereira Pontes. Sim. Suspendo a sessão. A sessão está aberta. Isabelle Caroline Moraes. Sim. João Vitor Pimentel Pierrotti. Sim. Júlia de Muno. Sim. Kathleen Vitória Silva. Sim. Luiz Felipe de Oliveira Silva. Voto sim. Luiz Eduardo Prado. Sim. Maria Carolina Cardoso Grochowski. Sim. Priscila Canto Barros. Sim. Renan Henrique Rodrigueiro Costa. Sim. Stephanie Clementino Melo. Sim. Vinícius Vieira Buster. Sim. Yuri Yuki Okada. Sim. A moção foi aprovada por 19 votos positivos. Está aberta a palavra livre. Algum vereador deseja se pronunciar? Eu gostaria. Hoje foi apresentado a essa Casa de Leis um requerimento de autoria da vereadora Giovana Dias sobre o abuso de mulheres no município. E a minha crítica não se dá ao requerimento em si, mas sim ao discurso que o sucede, onde se pode notar uma certa problematização em relação ao seu discurso, em relação a alguns fatos corriqueiros em nossa sociedade, como ela mesmo diz, que um oi
pode ser considerado um abuso. Portanto, nota-se uma certa subjetividade nesse termo. E eu gostaria que a vereadora esclarecesse o que realmente pode ser considerado um abuso, ou se a mesma permanece com a sua posição original. E peço que valorizemos diferentes tipos de visão, o que enriquece o debate público. Faço por essa crítica construtiva. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Eu gostaria. Bom, eu vou esclarecer para você. Eu disse que é um assédio. É diferente o abuso e o assédio. Bom, um assédio é quando você traz de forma... Como posso explicar? De certa forma grosseira o que você está demonstrando. Quando eu disse que um oi é um assédio, é um oi olhando para a bunda da mulher, um oi olhando para partes que a gente não precisa ser olhada, sabe? Eu digo que os meninos nunca vão sofrer com assédio justamente por isso. Eu duvido que as meninas aqui não tenham entendido o que eu falei. Não tenham entendido o assédio que sofrem. Porque, realmente, um oi pode ser, sim, um assédio. Porque a gente percebe quando olham para partes que a gente não quer. Sabe? Então, eu continuo com a minha colocação. Porque é o meu medo de ser estuprada cada vez que eu saio de casa que permanece comigo. Então, é isso. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Eu desejo. gostaria. Pode falar. Pode ir. Pode ir de novo. Pode ir você. Bom, eu acho extremamente importante a declaração da Giovana e também, de certa forma, a dúvida que ele teve. Assim, não é o oi, não é o fato de dar o oi, é o tom, é o jeito, tudo dá para perceber. Vocês, meninos, muitas vezes não vão conseguir perceber porque vocês não passam por isso todos os dias. E sim, é praticamente todos os dias. Não tem, tipo assim, em 90% das vezes que uma mulher sai na rua, tipo, de 100%, 90% das vezes ela sofre algum tipo de assédio. E, assim, não é um oi. Tem uma diferença de uma pessoa chegar e falar oi, bom dia, passar na rua, cumprimentar, e falar um oi com um tom diferente, entendeu? Não é só olhar. É a forma, é o tom. Não tem como explicar porque vocês, meninos, não passaram por isso, porque é uma coisa que só mulher vai entender. Mas eu gostaria só de deixar isso claro, que não é o oi em si, é a forma como é falado e a intenção. A gente percebe a intenção que foi da pessoa ter falado esse oi. Tá? Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria de agradecer o esclarecimento do ponto de vista das vereadoras sobre o tema retratado em minha pergunta. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo. Bom, se eu não parabenizei antes, eu gostaria de parabenizar agora o assunto que ela trouxe, porque eu acho que ultimamente que teve a Copa Feminina, a gente viu vários comentários machistas que são pequenos, talvez para quem fala, mas que é grande para quem ouve. A gente viu muitas coisas como joga que nem homem. A gente está numa sociedade que já é uma coisa mecânica. E se ela tivesse jogado tal igual homem, elas teriam ganhado. Por que mulher não pode jogar igual mulher? Eu acho que a gente está aqui... Eu estou aqui, como ela disse, porque alguém lá atrás lutou para que uma mulher pudesse estar aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que dar mais atenção para esses assuntos, porque teve uma proposta na minha escola esses dias falando sobre a quantidade de estupro que está tendo. E são números assim, tipo, enquanto eu estou falando aqui, tem mulheres sendo estupradas. E isso não tem que ser um assunto delicado e que tem que ficar no canto. Isso não é um tabu. Isso é um problema e tem que ser visto como um problema que tem que ser resolvido. Então, eu gostaria de parabenizar a Giovana por ter trazido esse assunto, porque é muito importante. E a gente que vive, a gente que tem medo de andar na rua, vocês meninos, vocês saem 7 horas da noite, 11 horas da noite, sem medo.
A gente, né, no geral, quando começa a escurecer, a gente não quer mais sair sozinha, não quer mais sair a pé, tem que sempre estar com os pais, tem que sempre estar com algum menino. Por quê? Por que a presença de um menino traz segurança? Porque eles não são ameaçados igual nós somos. Então, foi muito importante esse assunto, então gostaria de parabenizar. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Eu desejo. Presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha por outras formas de mídia. Eu me levanto agora para falar sobre o recente aumento na tarifa das taxas de ônibus de transporte público da cidade. Um aumento de R$ 4,00 para R$ 4,50. Um aumento que torna Limeira uma das cidades com o transporte público mais caro de todo o estado, mais caro que o da própria capital, São Paulo. Com ônibus em estado precário, que quebram até 89 vezes por mês. São mais ou menos 3 ônibus por dia, segundo dados da prefeitura, óbvio. E esse aumento foi dado sem nenhuma previsão de reforma ou melhora no serviço. Eu acredito que, como todos, eu estou me perguntando como que o nosso querido prefeito pôde assinar isso. Então, eu gostaria de fazer um convite ao próprio. Botion, por que você não sai da sua casa todo dia de manhã, entra na condução lotada e se dirige até a prefeitura? E no final da tarde volta no mesmo trajeto, todos os dias. Eu garanto que depois de um mês, você não teria coragem de praticar esse crime. Repito, esse crime contra a população limeirense. É fácil aumentar a tarifa quando você não precisa pegar ônibus. É fácil aumentar a tarifa quando você não pensa no povo. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Eu gostaria. Vou falar de um assunto e depois eu vou cumprimentar um pouco sobre o que o Luiz falou. Bem rápido. Eu apresentei aqui 2 indicações, né? É só ressaltar que essa indicação que foi apresentada foi de um projeto que foi feito pelo SESI 5, no qual eu faço parte, onde os alunos tinham que identificar problemas na cidade e tentar solucionar esses problemas. E, a partir disso, eu sendo vereador júnior, representando a minha escola, né, a professora me procurou e eu trouxe essas indicações até a Câmara. Então, só para deixar bem claro que as 2 indicações que foram apresentadas sobre a Praça Maria Buzolin e sobre um espaço em frente ao mercado do Covabra foram num projeto estabelecido pelo SESI. E agora, cumprimentando sobre o que o Luiz falou. É uma pena. E te digo uma coisa, não só para o Luiz, mas também para os vereadores júnior que estão aqui, para o público que está aqui, pessoal que está nos assistindo e para os outros vereadores eleitos pela nossa população. Sabe por quê o prefeito Mário Botion não vai te ouvir? Sabe por quê ele não vai lá ver como está a situação dos ônibus? Sabe por quê? Porque assim como ele falou ao vivo na Rádio Educadora, quando eu, o vereador Luiz, vereadora Giovana e a vereadora Carolina Pontes, na Rádio Educadora, fomos lá para falar sobre o assunto que o Luiz abordou aqui, sobre os requerimentos não respondidos, isso é fala do prefeito municipal de Limeira. Que ele falou que ele não entrou ao vivo na rádio para discutir com o vereador Júnior. Prefeito que fala ao vivo na rádio, que não entrou para discutir com o vereador Júnior, não é prefeito. Ou a cidade tem prefeito, alguém que saiba tomar a frente, que saiba ouvir vereador, ou a cidade não tem prefeito. E é uma pena, ele não vai te ouvir, assim como não nos ouviu, porque ano passado a gente teve 4 meses de mandato, foi tempo perdido, porque tudo que a gente fez durante 4 meses aqui, segundo o que ele alegou, ao vivo na Rádio Educadora, nada chegou para ele. Nada. Olha o descaso. A gente perde tempo, vou usar essa palavra, a gente perde tempo aqui, porque tudo que a gente faz não chega para ele. E não adianta vir falar que ele não sabe. Então, se ele não sabe, ele não tem que ser prefeito. Porque alguém que entra ao vivo na rádio
e fala que não entrou ao vivo para discutir com o vereador Júnior, me desculpe, não precisa ter prefeito da cidade. Me desculpe. Mais algum vereador deseja discutir? Gostaria de falar. Abordando um assunto do Luiz, que ele falou sobre o ônibus, do João Pierotti, falando que o prefeito não deve ser prefeito. Eu vou falar outra coisa que aconteceu esses dias, que foi o prefeito cancelar a matrícula de jovens na creche. Ele cancelou. Ele falou que no dia que as mães iam inscrever os filhos na creche, ele cancelou as inscrições e não deixou ninguém fazer mais. Me fala, por favor, que prefeito que deixa as crianças sem educação? Que prefeito é esse? Eu não conheço nenhum prefeito que fez isso, mas ele fez. E fez errado. Eu acho que ele não devia ter feito isso, como ele não devia ter aumentado o preço do ônibus, como ele não devia ter falado que não veio aqui, porque a gente perdeu tempo mesmo. A gente está perdendo tempo planejando projetos e projetos e projetos e projetos para não chegar para ele e não fazer nada. Por quê? Não tem motivo. A gente está aqui, na nossa mesinha aqui, tudo bem, vocês devem estar achando, nossa, chique e tal, beleza. Estão fazendo uma mudança, mas não estamos. Se ele não está vendo, a gente não está. Então, por que ele não vê isso? Por que ele não vê o que a gente está fazendo? Por que ele não senta ali ou na cadeira onde todas as mães estão sentando para ver o que a gente está fazendo? Por que ele não faz isso? Mais algum vereador deseja usar a palavra livre? Eu desejo. Eu só queria ressaltar e parabenizar a coragem que eles tiveram, porque muitas vezes a gente não tem a coragem de criticar, porque é uma pessoa acima. Mas eu acho que a gente tem sim que abrir o olho, tem que criar um senso crítico, porque não está tudo bem, não é sempre que a gente tem que concordar com o que ele faz. E eu também fiquei sabendo desse episódio da rádio, achei um absurdo, porque a gente discutir com o vereador Júnior. Mas é para isso que a gente está aqui. E se ele não aceita ouvir as nossas críticas, se ele não aceita, por que criaram o projeto de vereadores juniores? Se a gente não tem o direito de falar, se a gente não tem o direito de discutir. Então, era para ele estar agradecendo que ele tem vereadores juniores críticos como nós. Porque seria chato se a gente viesse aqui falar, não, tá tudo bem, tem que estar tudo certo, tá tudo ok. Não, ele tinha que agradecer que a gente está vendo os erros e falando para o bem dele. Porque tem muita gente que finge que está tudo bem, mas chega e fala mal pelas costas. Como todos aqui devem comentar com sua família, você viu que aumentou o preço e tal. E nossa função é essa, trazer as críticas para cá. Então, eu realmente espero que ele ouça isso que a gente está falando por algum episódio e que ele entre nas rádios não com obrigação de discutir com o vereador junior, mas sim com prazer de discutir com o vereador junior, porque é para isso que a gente está aqui. Então, e para ele também, né? Ele está aqui para nos dar assistência. Então é isso. Mais algum vereador deseja usar a palavra livre? Eu gostaria. Bom, só para ressaltar o que todo mundo falou, eu acho extremamente importante a gente chegar aqui e falar. Porque são 21 jovens adolescentes da cidade, uma cidade que tem milhares de adolescentes, milhares de jovens que poderiam estar no nosso lugar. Então, se a gente está aqui, eu acho que a gente tem que falar mesmo. E não é para falar mal do prefeito, não é para julgar, é para a gente falar coisas que vão ajudar a melhorar a cidade, porque é necessário alguém falar. Porque se ninguém que está aqui dentro falar, quem vai falar? Porque eles estão nos dando voz e a gente precisa usar essa oportunidade que a gente tem para falar. O que ele está fazendo é algo extremamente comum de uma pessoa que não sabe o que é andar no ônibus, o que é andar no ônibus lotado, o que é andar no ônibus sem o mínimo de conforto, onde tem muita gente de pé. Quem andou em ônibus em horário de pico sabe que tem muita gente de pé. Quem nunca andou no ônibus que quebrou é porque não anda de ônibus todos os dias. E isso é o
assim, tá aumentando o preço sem ter conforto, tendo os atrasos que tem, ônibus atrasa demais. Uma vez eu fui pegar um ônibus, era para ele ter passado 5h30, ele passou 7h30, foram 2 horas. 2 horas é muito tempo. E, assim, tá só aumentando os preços e não está melhorando em nada. Então, eu acho que primeiro ele pensar, todos os vereadores pensarem na população e não no valor, porque não precisa de mais dinheiro para eles. Não precisa de 50 centavos a mais. Só que na vida de uma pessoa que todos os dias tem que pegar um ônibus vai fazer uma diferença enorme. Porque você usar o ônibus todos os dias para ir e para voltar do serviço, porque não tem um carro, faz uma diferença. Porque são pessoas que precisam disso. Não são porque elas querem andar de ônibus, não são porque elas não têm outra opção. Simplesmente isso. E outra coisa, eu acho extremamente importante nós virmos aqui falar, porque, assim, os vereadores que têm na Câmara têm 30, 40 anos, o prefeito tem, acho que, 60 anos. Então, eles já viveram muito tempo nessa cidade e eles já passaram por muita coisa. Só que quem vai viver os próximos 40, 50 anos somos nós. Então, quem tem que dar ideias, quem tem que tentar fazer a diferença somos nós. Porque ele vai sair, daqui a alguns anos, ele vai sair do cargo e ele não vai mais fazer nada para a cidade, a menos que ele se reeleja. Só que as consequências do que ele fez enquanto ele estava aqui vão ficar por muito tempo. Porque para colocar mais, para aumentar as taxas, qualquer um consegue aumentar. Só que para abaixar, está sendo muito difícil de abaixar. Então, a gente tem que entender que o que ele faz aqui dentro tem um reflexo enorme em todos os anos que a gente vai passar nessa cidade. Então, ainda dá tempo de melhorar alguma coisa, porque depois não vai dar tempo mais de nada. Obrigada. Mais algum vereador deseja usar a palavra livre? Bom, eu vou usar, na verdade, mudando um pouco esse clima mais tenso, eu gostaria de fazer uma nota. Anteriormente, quando eu disse em relação ao lixo, eu citei o documentário Lixo Extraordinário, porém, na verdade, Lixo Extraordinário é um filme, eu me confundi um pouco com os títulos. Lixo Extraordinário é um filme também muito interessante em relação ao lixo, como o próprio nome diz, e o documentário que eu citei chama Ilha das Flores. Então, gostaria de deixar clara essa pequena confusão. E, bom, em relação a tudo que foi falado aqui, é de bastante importância que a gente demonstre nossa voz, porque a gente não está aqui à toa. Existe o cargo de vereador júnior para isso, para que a gente tente fazer alguma coisa boa para a cidade. E como foi falado mesmo, quem vai viver os próximos anos somos nós, somos nossos filhos, nossos netos. Então, é muito importante que a gente deixe um futuro bom para todo mundo que irá conviver para os próximos tempos. Então, muito obrigada a todos. Mais algum vereador deseja usar outra palavra? Não havendo mais vereadores que desejem usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão e convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada no dia 28/8/2019. Obrigada.